Continuando aqui os vídeos do João Oliveira, né? Jesus fundou a Igreja Católica, Pedro foi o primeiro Papa, ele fala que não, certo? E tenta provar aqui com suas doutrinas, sua tese, que a Bíblia é totalmente ao contrário, né? Versículo 48 que diz: Todavia, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Isso é muito claro, né? E o próximo passo que os católicos usam, né, para enfatizar que eles são a Igreja de Cristo, a Igreja fundada de Cristo, é aquele famoso versículo onde envolve o apóstolo Pedro. Existia igreja protestante? Não. Existia essas divisões? Não. Então, qual igreja que foi confiada a verdade? Vocês vieram em 16 séculos de atraso, em 1517. Ainda que é fruto da igreja, porque veio de um membro da igreja que se revoltou contra a igreja. Antes do protestantismo, só tinha uma fé, uma forma de culto a Deus. Então, é simples entender. E tinha uma igreja que foi confiado aos bispos, como diz a escritura e o catecismo. Olha só. Aí isso aqui acontece, aquele texto muito famoso de Mateus 16, etc. O versículo é de Mateus capítulo 16, versículo 18 ao 19, que diz: Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Entretanto, se a gente for fazer uma análise bem minuciosa... Olha só. Como diz aqui em Atos 7, 48, ó. Porém, ó, o Altíssimo, porém, não habita em casa construída por mãos humanas, como diz o profeta. Olha só. A profecia é de quem? Foi fundamento de homens? Quem deu a revelação ali a São Pedro foi homens? Quem está ali falando sobre ti, Pedro, eu edificaria a minha igreja, é homem. É fundamento de homens, por isso que o Altíssimo habita templo feito por mão de homens, que é onde não tem revelação. As suas doutrinas, os seus fundamentos, 1516, 17, 1517, 16 séculos de atrás, são doutrinas, fundamento de homens, que o Senhor não habita, porque não tem um magistério, não tem um pastoreio, não tem tradição, não tem revelação, não tem profecia, etc. São fundamento, invenções humanas. É isso que esse texto fala. Agora entende uma coisa, amigo protestante. É só, vocês lêem esse texto e vocês não têm a revelação, vocês não entendem essa revelação porque vocês não querem aceitar. É só, Cristo ele é bem claro, pô. Mateus 16, 16, ó. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo. Olha só. Dá um pause aqui, vou pegar outra Bíblia. Voltando aqui, ó. Olha só. A revelação não foi quem, ó. Não foi o homem só. Simão Pedro respondeu, Mateus 16, 6, ó. Respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse, ó. O verbo falando. Olha só. A revelação da primeira pessoa da Santíssima Trindade, a revelação da segunda pessoa da Santíssima Trindade e a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Mateus 28, 20, que assiste a igreja, que vai edificar a igreja, usando quem foi dado a revelação. Jesus, então, 17, lhe disse, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Ó. Olha só, a revelação não foi humana. Certo? Agora aqui fala, Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó. A minha igreja, que igreja? Ó. Onde, Atos 7, 48. O Altíssimo, porém, não habita em casa construída por mãos humanas, conduzida, como diz o profeta. Ele habita aonde vai ser edificada essa casa, que é a igreja. 1 Pedro 5,13,
Pedro disse, a eleita. É só, porque tem a profecia, a revelação e a chave. A igreja construída por mãos de homens, fundamento de homens, não tem essa revelação. São divisões. Olha só, eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Por isso que o Altíssimo, porém, não habita em casa construída por mãos humanas, como diz o profeta. E tanto em João 4:23, olha só, ou 20, ó. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizer que é em Jerusalém que se deve adorar. Olha só, nossos pais adoravam o Altíssimo nesse monte. Diz que a adoração é lá em Jerusalém. Por quê? Lá era o templo, certo? Ó, deve-se adorar a Deus, ó. Jesus respondeu, mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Aonde que adora o Pai? João 6, do 51 em diante. Cristo sacramentado. Mateus 26:26. A Eucaristia, presença real, num templo, não feito por mãos de homens, mas edificada pelo fundamento dos apóstolos, tendo por pastoreio Pedro, tendo a revelação por próprio Deus, a revelação do Verbo. E o Espírito Santo, Mateus 28:20, assiste essa igreja, certo? Que vai ter um único culto de adoração. Vós adorei que não conhece. Nossos pais adoramos, ó, não adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, ó. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai deseja. Que adoradores? Já entendeu? Não é nem no monte, né? Nem em Jerusalém, aonde? Sobre ti, Pedro, eu te ficarei na igreja. Porque seja dada a glória aonde? Efésios 3:21. Na igreja. Que igreja? Que não foi construída por mãos humanas, mas edificada pelos os apóstolos, pelo próprio Espírito Santo. Olha a diferença. O contexto. Certo? Vamos mais um pouquinho? Degustar esse caramelo, como diz o padre do estouro, né? For fazer uma análise bem minuciosa desse versículo, né? A gente vê que isso não favorece em nada a crença católica. Primeiro a gente tem que analisar o capítulo por completo, principalmente começando lá no início, no versículo 13, né, onde Jesus pergunta, né, o que o povo está dizendo a meu respeito? Aí os discípulos respondem, uns dizem que é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas, né? E Jesus pergunta aos seus... Simples, pô! O povo está em dúvida, quer saber. Um diz que é o profeta, um diz que é o único profeta que ressuscitou, e mais vocês, apóstolos. É a mesma coisa a igreja. Um diz que a igreja católica é verdadeira, outros dizem que a universal é a verdadeira, outros dizem, não é a católica nem a universal, é a assembleia, e por aí vai. Olha só, para você ver que o povo não sabia. A revelação veio para quem? Foi confiado a quem? Aí São Pedro levanta ali, ó, e fala. Acho que ele bate no peito, fala. Mateus 16. Se você for estudar 16, do 1 até o 15, olha só. Mateus 16, 13, ó. Chegando ao território de Cesaré de Filipe, Jesus perguntou para seus discípulos, que cara de pau vocês têm, pô? Filipe, ó. Jesus perguntou para seus discípulos, no dizer o povo, quem é o filho do homem? Respondeu, uns diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outro dos profetas. E disse-lhe Jesus, e vós quer dizer que eu sou? Agora que você entende a profecia. Pedro levanta e fala, olha só, a ousadia do nosso pastor universal. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne, eu sei que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Olha só. Olha só como os caras, eles não respeitam e não tem um amor por essa profecia. Olha como eles
despreza esses engravatados, esses de terno, empalotado, etc. Não tem respeito nenhum pela palavra. Por quê? São templos feitos por mão de homens que denigre a revelação. Claro que você fica nervoso com meus vídeos. Claro, eu pego no ponto central. Porque o Espírito Santo me dá esse entendimento. Olha só, se for mais para trás, Cristo já dá um alerta a essas doutrinas judaica e farisaica. Olha só, Mateus 16, 11. Ó. Porque não compreendeis que não é do pão que eu vos falava, quanto vos disse, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ó. Então entenderam que não disseram que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Você vê essas doutrinas farisaicas? Olha só, é contra isso aqui. Simples. Poderia colocar mais vídeo? Não. É por etapa, pra gente entender o quê? Para ter argumento, cada versículo que ele usa, tendenciosamente, a gente vamos refutar. Ó, Mateus 16, 18, ó, foi dada a chave para quem? Para quem teve a revelação. Não foi dado para os 11. Esses 11 têm acesso ao pastoreio porque está em comunhão com o pastor universal. Olha só. Mas a chave não foi definitivamente só para Pedro. Foi só para Pedro, sim. Por quê? Para ter um só pastor. Para colocar a casa em ordem. Porque a casa não é bagunçada. Porque não é tempo feito por mãos de homens. Então, dos Apóstolos 15:7 ali, Pedro coloca a casa em ordem. Pedro exerce o seu poder, a sua chave ali, para colocar a casa em ordem. Porque a revelação só foi a Pedro. A profecia só foi a Pedro. A autoridade da chave foi para Pedro. E a pastorear, a apacentar as ovelhas, João do 21, do 15 ao 17, foi a São Pedro. E Lucas 22, 30, Cristo orou para São Pedro. Olha só. Bíblia, meu querido. Escritura, tá? Olha só. Palavra. E também não foi inspiração por homens, não, tá? Espírito Santo. Mesmo que o Espírito Santo inspirou os apóstolos. E essa profecia também inspira a igreja até hoje. Ah, mas a igreja se corrompeu. Problema seu. Acredite o que você quiser, meu querido. Nós temos livre-arbítrio para acreditar o que quiser. Certo? Lucas 22, ó, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para que vos peneirais como trigo. Mas eu roguei por ti, para que tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma teus irmãos. Olha só, para você ver o destaque de São Pedro a essa igreja. Aqui que vem o pontífice, o termo lá, de apacentar e de ligar. Apacentar o quê? De cuidar o rebanho, das ovelhas, dos cordeiros. E apacentar. E o pontífice que vem aqui que vem é esse termo pontífice. Por quê? A ponte. Que tem a chave. Ah, mas não chama ninguém de pai, sim. Que aquele que tem a chave irá governar, será um pai. Onde está isso, servo Roberto? Olha a profecia, pô. De Isaías 22, 21, ó. Olha só. 20 ao 23, ó. Naquele dia chamarei meu servo, ele assim, filho de Osias. Eu o revestirei com a túnica, ó, e cingirei com o teu cinto. Ele transferirei seus poderes, ó. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre os seus ombros, a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fecha. Se fechar, ninguém abre. Pedro, o que você ligar aqui será ligado. O que você desligar será desligado. O que você fechar aqui será fechado lá. O que você abrir aqui será abrido lá. Profecia de Mateus 16, 19. Isaías 20, 22 e 22. 21, 22 e 20. Olha só. Então, João, você pode manobrar, você pode tentar, mas não tem como. Eu tenho amor pela palavra. Certo? Salve Maria, sou servo missionário Roberto.